No dia 1º de maio, moradores do edifício Wilton Paes de Almeida foram surpreendidos pelo fogo. O prédio já havia sido sede da Polícia Federal e estava ocupado por integrantes de uma organização sem teto. Com o incêndio, a estrutura desabou. 146 famílias moravam no local. Este é o assunto que a gente vai conversar, vai discutir hoje no Espaço Direito em Pauta. Pode rodar a vinheta. O edifício tinha sido tombado pelo Patrimônio Histórico de São Paulo. Ele era considerado um marco da arquitetura moderna. Vazio, foi ocupado por pessoas que não tinham onde morar. Boa noite, professor Paulo Regis, seja muito bem-vindo. Boa noite, Vivi. Sempre uma alegria estarmos juntos aqui para tratarmos mais um tema jurídico. Pois bem, professor. Hoje, na presença aqui dos nossos convidados ilustres, né? Que temos Sem aqui dúvida. hoje. Como sempre, né? Sem dúvida, professor. Vives, nós contamos hoje com a presença do nosso colega e professor José Carlos Ken. Ele é engenheiro civil e possui várias especializações, dentre as quais nós destacamos Engenharia de Segurança do Trabalho, possui mestrado em Energia, Ambiente e Materiais, tem vários trabalhos publicados e leciona, dentre outras disciplinas, aqui na nossa UBRA de Canoas, Topografia e Infraestrutura Urbana. Ele executou e fiscalizou por vários anos na cidade de Porto Alegre inúmeras e importantes obras públicas. Nós também contamos, já é um assíduo participante, né? Vem nos trazer sempre luzes, né? O professor Sérgio Roberto Abreu, que leciona Direito Constitucional e Direito Administrativo. O professor Sérgio Abreu leciona em Canoas, leciona em Guaíba e leciona também em Torres. O professor é mestre em Direito e é doutorando em Barcelona. Sejam bem-vindos, professores. Sejam bem-vindos, professores. Antes de a gente conversar com vocês, a gente sempre indica uma obra da Livraria do Advogado, que o professor Paulo Regis nos traz as informações para você que está interessado. E qual a obra de hoje, professor? Perfeitamente, Bives. A obra de hoje é intitulada A Multa Judicial Astrente e o CPC 2015, da autoria do professor Rafael Casselli Pereira. Ele é advogado, mestre e doutorando pela PUC, do Rio Grande do Sul, e professor de processo civil na citada universidade. Trata-se da segunda edição da obra, revista ampliada e atualizada. Ela busca refletir e amadurecer algumas interessantes controvérsias sobre a aplicação e incidência da multa judicial, como, por exemplo, critérios objetivos para a fixação e consolidação do valor da multa, como garantia de uma fundamentação qualificada. Aplicação da multa judicial na obrigação de pagar quantia certa. Aplicação de medidas atípicas, como a apreensão de passaporte e supressão da CNH, de forma solidária e não subsidiária, como outras medidas tipicamente previstas para o devedor de alimentos legítimos, indenizatórios, honorários de sucumbência e contratuais, face à natureza preferencial do crédito, limites sobre controvérsia da multa vencida e vincenda, quanto consolidado de astrente, como parte integrante do cálculo dos honorários de sucumbência, dentre outros importantíssimos temas. É a obra que nós indicamos. Pois bem, você aí de casa já tem o telefone da Livraria do Advogado e pode adquirir essa obra. Está na tela aqui para que você possa entrar em contato e adquirir essa obra que indicamos hoje no Espaço Direito em Pauta. Perfeito. Bom, vamos começar, professor, no nosso espaço, primeiro com o nosso convidado especial, professor Ken. Dá hoje, professor, o que a gente tem de informação ou o que a gente pode imaginar no conhecimento técnico para imaginar quais causas teriam provocado o incêndio e também o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo? Boa noite. Quero antes agradecer ao convite, tá? E em especial ao meu colega e amigo, Paulo Regis, né? Quanto à tua pergunta, nós temos vou tentar mais ser sucinto aos telespectadores, não vou entrar em parte técnica, porque senão pode ficar algumas dúvidas. Sim. Em relação ao incêndio em si, havia muitos materiais combustíveis lá. Havia, por exemplo, papelão, madeira, os extintores não funcionavam também os hidrantes, mangueiras. Tinha
não tinha luz de sinalização, não tinha sinal de emergência e principalmente também, a gente sabe, o poço dos elevadores não tinha mais elevador e não tinha porta, que aquelas portas justas são portas antifogo. E eles usavam aqueles poços ainda como material de colocar o lixo ali dentro, a lixeira deles. Descarte. Perfeito. Então, o que aconteceu? Isso aí tudo, esse poço até quando deu esse incêndio, ele acelerou até, foi uma chaminé. Sim. Também tem problema, o principal, um dos principais, que eu considero, não é que não seja os outros que eu falei agora, seria a parte elétrica. Dizem, aí que está ainda em estudo, não se tem uma conclusão, tá, ainda o laudo não saiu, né, na peritagem, é a respeito da parte elétrica, foi aonde que começou. E pode ser, por dois motivos, a parte elétrica. Uma é que a parte elétrica nós chamamos de gambiarra. Gambiarra é um termo que a gente faz emendando algum jeitinho, correto? E a outra que é um prédio de 1961, 60, tá? A fiação já foi a Polícia Federal, o INSS também ocupou ali. Sim. Então, naquela época, os equipamentos que eles usavam eram equipamentos com determinada potência. Hoje é bem maior. É só nós mesmos na nossa casa, às vezes tu compra um eletrodoméstico, tu tem que alterar a tua fiação, a tomada, não é simplesmente mexendo lá no disjuntor. Então, isso aí também houve. Então, pode, tá? A gente não pode afirmar. Isso quer dizer, se tivesse todos esses problemas sanados, não quer dizer que não haveria. Claro que poderia, mas não seria dessa monta que houve. Sim. E, além do mais, era uma ocupação, aqui a gente não quer dizer ocupação irregular, né? Mas ocorreu que eles eles faziam as divisórias de madeira, enfim, então, coisa que levou. E o prédio em si mesmo, a sua lateral, a sua fachada, era de vidro, sim, e eles hoje há o tipo de um corta-fogo. Naquela época não foi feito isso. Então, estou tentando ser bem sucinto aqui. Claro. Quanto à queda, a queda foi muita sorte e ter caído na vertical, que a gente chama. Porque poderia ter atingido até, só deixar um detalhe aqui, houve naquela queda, ele atingiu só uma igreja luterana, tá? 70%, só para complementar, enriquecer aqui o assunto, 70% dessa igreja foi destruída e os dois prédios laterais não foram nada, pouco atingidos. A igreja foi, inclusive essa igreja, se der permissão, a gente está trabalhando aqui, a comunidade luterana, ela mesma vai tentar restaurar os tijolos, que eram tijolos antigos, maciços, tijolos bons, estão restaurando, que eles vão reerguer essa igreja. 70% dela, quer dizer, claro, não é uma coisa, só para deixar aqui claro, foi onde foi a parte mais atingida mesmo. E o prédio caiu, qual o motivo? Um prédio de concreto armado por fogo, só para enriquecer o Joelmo e o Andraus, levaram 4, outras 6 horas, não sabia qual deles, um levou 4, outro 6, eles não vieram abaixo. Não vieram abaixo. Porque o concreto, ele protege a própria armadura. Nesse caso, levou 1h15, 1h20. É uma coisa, até agora, eu estudo na engenharia o que houve com isso aí. A gente estamos vendo agora, a gente vai ver isso aí. Professor, a sensação que se tem é que ele implodiu, porque ele desceu, né? Isso aí. Não, o que acontece, Paulo, é que esse prédio de 60 era de concreto, não tinha. E na década de 70, 80, começou a ver o aço. Eles fizeram alguns reforços com estrutura metálica. Sim. A estrutura metálica, o fogo, de 0 a 400, depois de 400 graus centígrados, ela vem abaixo, ela derrete quase. Foi o que aconteceu nas Torres Gêmeas. A Torre Gêmeas veio tudo abaixo. Claro, também outra que houve aquela queda vertical, aí seria já outros problemas também. Só que, nesse caso, essa estrutura metálica ajudou. Também suportava. Só que ainda há a intriga, há ainda agora essa peritagem, se lá eles vão ver, por que foi em pouco tempo, que normalmente é 4 horas, 5 horas, até para ver o pessoal sair. E nesse caso aí não houve. Em 1 hora o prédio 1h15 desabou. Isso aí é uma coisa que... Isso é fora do normal. Que nos intriga, fora do normal. Isso nos intriga. Professor. Perfeitamente. Professor Sérgio, nós temos agora uma indagação de ordem jurídica, que é o seguinte: na categoria que nós estudamos, especialmente no direito administrativo, esse bem público era chamado um bem público especial. Inclusive, o professor manifestou que ele havia sido ocupado pela Polícia Federal. Ou seja, ele era um patrimônio, quer dizer, ele ainda é um patrimônio público. Mas esse patrimônio público vinha sendo utilizado por pessoas com vulnerabilidade. As famílias ocupavam esse prédio. Então, a pergunta que nós lhe fazemos, até para explicar isso para os nossos telespectadores,
Como é que nós podemos permitir esse chamado uso anormal da propriedade, sendo ela um bem público? Isso é uma questão muito importante, né? Porque nós vamos ter vários fatores. Nesse caso específico, né, pelas informações que nós temos, em relação a esse bem, ele era um bem ainda que ele foi construído pela Caixa Econômica Federal, ele era propriedade da Caixa Econômica Federal. Depois ele cediou alguns órgãos públicos, como a Polícia Federal, o INSS. Depois esses órgãos saíram desse prédio e ele estava há 17 anos sem ocupação. Então, inclusive, ele já estava desafetado, ou seja, já tinha se tirado, né, a utilização pública dele, aguardando alguma definição do Estado sobre a sua utilização, né? Bom, na medida que tiraram órgãos públicos, ele ficou sem nenhuma utilidade e havia uma passagem da Caixa para a União, então a União ter o domínio desse bem. Isso, houve um processo judicial, teve algumas questões de pagamento de taxa entre a Caixa e a União que não se acertavam, e a União tinha o domínio, embora ainda não tenha regularizado totalmente a propriedade para a União. Depois, como esse prédio estava já 17 anos sem destinação pública, né, um prédio fica vazio, e com essa demanda hoje que nós temos da habitação, com essa questão desse grupo de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, tenha crescido muito nas cidades urbanas, principalmente, né, ou seja, pessoas que não estão com acesso econômico para adquirir a moradia, ou que estão vivendo na rua, ou buscam espaços urbanos de baixo custo, né? E há, inclusive, organizações, né? Hoje essas comunidades se organizam para verificar esses espaços públicos e ver como fazer a ocupação. Os registros da Prefeitura de São Paulo noticiavam mais de 70 prédios nessa situação de ocupação, que em Porto Alegre nós já tivemos algumas situações dessas. Então, nós temos uma questão muito importante sobre como o poder público faz a gestão dos seus bens públicos, e neste caso era um prédio que estava sem nenhuma destinação há mais de 17 anos. Por outro lado, nós temos essa questão do direito à moradia, da habitação, que é um direito humano, ou seja, todas as pessoas têm previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos, nos pactos internacionais, na Constituição Federal, o direito fundamental à habitação, e temos também essa lógica da organização da sociedade brasileira, né, que é um resultado dessa nova organização que produz uma massa de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, de exclusão social, que não têm acesso às condições básicas de vida. Então, esse conjunto de fatores, né, vão levar a uma situação dessa, ou seja, essas pessoas acabam identificando aquele espaço público, né, aquele bem público, e invadem, né, e num sentido, primeiro, de ter uma moradia imediata, mas também num sentido de também pressionar o Estado para que busque medidas e soluções. Em 2014, a União conseguiu uma reintegração de tantas que foram colocadas. A União também estava numa tratativa de passar para o município, então o município de São Paulo tinha um interesse sobre esse edifício para fazer a reforma e alocação de órgãos públicos da Prefeitura, mas enquanto esse processo estava andando, houve novas invasões, a Prefeitura desistiu em 2014, o ano passado retomou novamente as negociações e estava nessa tratativa. Só que entre essa demora do poder público, essa demora do gestor público de tomar a decisão, e muitas vezes essa decisão ela é política, né, porque ela é uma decisão de governo, essa demora e também a falta de sensibilidade em relação a essas questões sociais, esse é um ponto que eu gostaria de frisar, se me permitir, professor Sérgio. Há evidência de falta de sensibilidade. Eu acho que a palavra que o senhor usou é precisa. Quer dizer, como é que nós vamos tolerar uma situação dessa que estava colocando em risco várias famílias, não é isso? Sim, porque acaba sendo esse tipo de ocupação, principalmente ali, não é uma ocupação invisível. Ela é visível, é um prédio bem localizado, um prédio conhecido, claro, né?
E se sabe que as pessoas, quando elas vão fazendo essas ocupações, elas vão criando essas situações de riscos, né? Como a questão da iluminação, porque não há o fornecimento de eletricidade oficial, né? O serviço público de água, de energia, a questão do lixo, das condições de vida. Então, isso vai havendo um acúmulo de situações e que, muitas vezes, o poder público não tem aquela agilidade necessária, né, para buscar enfrentar a situação e que, visivelmente, ela pode decorrer, pode acontecer uma situação grave como essa. É bom lembrar que antes e depois a gente acompanhou pelas entrevistas um certo jogo de empurra entre as autoridades municipais, estaduais e Sem federais. dúvida, né? Porque tem essa complexidade, né? Exato. É Caixa, é União, é o município, já passou o município. E nunca é uma medida, vamos lembrar aqui de outros processos de desocupação, até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, nunca é uma medida muito popular, né? Aliás, o contrário. Exatamente. Né? Né? Sempre colocar ela pessoas na situação que a gente viu ali depois, onde elas ficaram na rua. Né? Só um detalhe, por favor, professor. não da minha área, mas da tua área, curiosidade, que a gente ouve falar na imprensa que esse pessoal pagava um aluguel para um determinado movimento. Não sei se tem conhecimento, pelo menos a gente ouve falar isso aí, que eles pagavam uma taxa. O movimento de desocupação, segundo, São Paulo, pelo menos nessa ocupação, não sei se só alguma curiosidade. A informação que a gente tem, professor, é a seguinte, ó, que são diferentes movimentos, a gente tem vários movimentos. As denúncias são para outro movimento que realmente cobravam um aluguel, segundo a denúncia. Nesse segundo consta, se cobrava uma taxa de manutenção para que as pessoas que ali viviam pudessem ter algum tipo, o que a gente tem hoje num condomínio, por exemplo. Manutenção, o que aconteceu? Sim, pois é. E aí eu pergunto, professor, dentro da sua área, a gente viu agora o aspecto jurídico, agora dentro da engenharia e dos órgãos responsáveis também, quais medidas poderiam ou deveriam ter sido tomadas para prevenir essa tragédia? Era possível tomar uma medida, dado o contexto e a situação? Do contexto da situação, como estava, era uma área ocupada irregularmente, tá? O único jeito era tirar esse pessoal de lá, tá? Fazer qual é a medida? Teria que fazer toda a instalação elétrica, fazer toda a parte de segurança, vamos chegar bem claro, tá? Não teria, como dizer, ter uma varinha a mais, ó, isso aqui resolve. Não. E além, mesmo se tivesse resolvido todos esses que eu coloquei na inicial, assim mesmo haveria o problema, mas claro, não esse que tem. Sim. Agora, com aquele pessoal lá dentro, com aquelas divisórias como estavam, aquele posto dos elevadores que era lixeira, a instalação elétrica nós chamamos a gambiarra, tudo levado. Falou-se bem da água também, não tem, tudo puxa. Gente, teria que tirar... É que mesmo quando faz uma reforma na tua casa, o que tem que fazer às vezes? Às vezes tem que sair e ali teria que tirar aquele pessoal e refazer. Aí foi como o professor falou, aí é o poder público, aí é recurso, aí foge da nossa alçada. Aí cada um sabe onde aperta, né, o sapato. Mas não é que a gente queira defender, não é isso aí. Mas eles que deveriam tomar essa atitude. Por que esse pessoal entrou? Porque esse foi prédio que teve 17 anos desocupado, eles entraram há uns 9 anos atrás, foi da polícia do INSS, não era um equipamento lá, um imóvel ocupado, tinha funcionalidade, dava... Daqui a pouquinho saíram a Polícia Federal, saiu o INSS, a coisa ficou atirada sem ninguém e tomaram conta. Se eu dizer para ti, qualquer um chegar aqui, não, faz isso resolve, primeira coisa, tira todo mundo e faz. Não vamos aqui... Não pode ser uma situação paliativa, né? Claro, a cidade tem que tomar uma política, né? Professor Sérgio, uma pergunta. Esses movimentos sociais, sedizentes, protetores dos pobres... Eles podem cobrar aluguel? Eu vou na esteira do professor Ken. É claro, a gente não sabe todos o funcionamento de todos esses grupos. Só para ilustrar, que o Bives acabou de comentar também, foi mostrado em reportagens na mídia um talão onde era carimbado mensalmente. E os valores eram de R$250 a R$500. Então, eu volto à pergunta, é possível cobrar um aluguel, aspas? Sim, evidentemente que não, porque é um bem público, né? Ninguém pode se apossar de um bem público e, a partir dali, construir uma forma de vida, de ganho e de renda sobre esse bem público. Então, é um processo todo irregular. Então, há que se ver as várias organizações, né? Os vários tipos, né? Que não sei se é o que acontecia nesse prédio, né? É claro que as pessoas também se organizam, é um movimento. As pessoas, hoje, esses grupos que eles estruturam para fazer realmente
também tem uma pressão política, há uma organização, como diz, eles vão estar ali, faz uma cotização para ajuda funcionar o próprio sistema. Né? Mas agora a cobrança de aluguel, alguém que se lidera e que organiza, né? E se sabe que em algumas situações de ocupações ela pode ter esse componente de alguém que tem uma liderança e que acaba identificando focos de locais de ocupação, mobiliza as pessoas, porque as pessoas precisam, não estão necessitadas, e passe a cobrar. Isso realmente totalmente irregular, e a polícia tem que fazer sob o aspecto jurídico, por se tratar de um prédio público, mesmo que a finalidade já possa ter sido desvirtuada, ele é um bem público. Ele continua sendo um bem público. Ele não pode ser utilizado para outros fins privados, claro, como seria nessa situação hipotética. E muito menos que alguém se né? aproveite dessa situação, claro, para auferir recursos, É. seja em prol de quem quiser. Foi terceirizado, claro, dizer, usando o termo. Mas eu acho que o importante, nesse caso específico, que a gente tem que pensar, né, não é o fato, não, mas isso acontece porque alguém agenciou, fez aluguel e tal. Não, o problema mesmo é o problema dessas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, que precisam de habitação e não têm o recurso, e não há uma política pública. E no momento dessa ocupação, como estava colocada lá, o poder público não tomou as medidas que deveria tomar e com celeridade, porque essas medidas, quando se apresentam com riscos previsíveis, porque esse risco não é um risco incalculável. Gera essa mesma. É um risco que todas as pessoas que passam ali, todas as pessoas comentam, e numa investigação, o próprio poder público já tinha feito inspeções, já havia laudos, né, em relação à própria situação, é que o inquérito civil e que foi as arquivado. pessoas não fizeram. Então não houve medidas. Né? O inquérito civil foi arquivado. Foi arquivado, mas então não houve assim uma continuidade e realmente um enfrentamento. Né? Achamos interessante, porque nós não conhecemos os autos desse processo. Vou deixar a última pergunta para o senhor, professor, que diz respeito disso agora daqui para frente, como é que vão ser responsabilizados. Apenas para fechar, já que o professor citou que é uma construção antiga, que tem uma história, e até mesmo citamos que faz parte do patrimônio histórico de São Paulo. Professor, hoje, prédios de aço e vidro são mais suscetíveis a incêndios e desabamentos que prédios de concreto e tijolos? Para essa comparação, a gente vê o quanto evoluiu a técnica. Assim, sim. E eu vou dizer não. Vai dizer, pô, sim, não. Sim, seguinte, os prédios de aço hoje, quando são feitos, eles têm um revestimento no aço de um cimento de amianto. Sim. O tipo que eu estou dando exemplo, tem outros. Há um revestimento para proteger esse aço. Se tu deixar o aço exposto a si mesmo, hoje o aço ele já é feito já com algum material, tá, para determinadas temperaturas. Nós chegamos a 400 graus, ele vai acima de sair 800, 1000, aí já começa a derrete. Então, com essa proteção, ele é mais suscetível a ficar mais tempo. Que foi não quer dizer que ele não vai cair. O material utilizado nesse prédio, construído no início da década de 60... No início da década de 60 não tinha aço. Não usava isso? Não usava, era concreto, é isso que é uma incógnita que eu falei aqui no início. Era concreto e ferro, não podia cair. Tá? Mas só que com o passar do tempo houve, pelo menos que a gente sabe, agora a perícia que vai dizer, houve algumas reformas, deve ter feito alguns reforços estruturais, tá? Porque às vezes, dependendo do que tu vai colocar dentro daquele prédio, tá, um prédio antigo, tu tem que fazer o reforço. Dizem que esses reforços foram metálicos. E aí sim, aí é um dos motivos que veio abaixo, tá? Porque normalmente se esse é só de concreto armado, olha gente, 1 hora é a nossa, vamos dizer, a nossa chara, que eles têm que resolver, descobrir o que houve. E agora, professor, de quem é a responsabilidade? Pois é, agora exatamente vem um ponto que é crucial. Professor Sérgio, nós falamos em vulnerabilidade, nós falamos em pessoas desassistidas, pessoas que não têm teto, essa questão social de altíssima relevância. Mas o poder público deixou elas habitarem. O poder público deixou que elas habitassem, como diz o professor Ken, num prédio em condições técnicas ruins. Aí eu lhe pergunto, é passível de uma ação de responsabilidade civil? Como é que nós vamos enfrentar isso à luz do direito? Esse nós precisaríamos mais uns 2 blocos para trabalhar esse tema. Sem dúvida, professor. Porque ele, objetivamente, a resposta não é muito taxativa, né?
Realmente, quando a administração causa um dano, ela tem o dever de reparar, e esse dever é previsto na Constituição, que é a responsabilidade objetiva do Estado. Ou seja, há um comportamento do Estado, uma conduta, há um dano, uma lesão, há um direito, o nexo causal. Ou seja, se aquele resultado do dano decorreu da conduta, o Estado tem o dever de reparar. Salvo em situações excludentes, por exemplo, culpa exclusiva da vítima, ou seja, a vítima criou a situação. Salvo questões de sinistros, calamidades ou a culpa de terceiro. Né? A culpa de terceiro. Então, nessa situação, né, teria que ver, primeiro, quem era o titular a ser demandado. Me parece que está muito claro que é a União, né, e a responsabilidade é do Serviço Público da União, ou seja, da Superintendência do Patrimônio da União, o SPU, que é o responsável por a administração desses bens móveis. Se ele está sendo utilizado por um órgão ou não, se ele está fechado, o Poder Público tem que ter o zelo, o cuidado pelo patrimônio público. Né? Então, é uma responsabilidade funcional do Poder Público. Outra questão é em relação às vítimas, né, e os danos gerados. Porque tem danos não só das pessoas que perderam os bens, as pessoas que vieram perder a vida, principalmente, e também os arredores, no caso a igreja que sofreu danos, outros apartamentos na volta, que certamente tiveram dano em função dessa situação. Perfeito. Então aí tem uma questão, não é uma situação direta porque não foi um agente que cometeu o fato, né? Então o nexo causal direto ele não foi de uma ação da administração que causou. Se fosse uma ação da administração direta, né, uma ação direta, era muito simples de resolver. Olha, praticou, o resultado deve indenizar. E pela omissão, professor? A questão aí é realmente a omissão. E se o fator que levou ao acidente, ele pode ser colocado como um nexo para a administração, ou seja, se a administração tem envolvimento, porque, na verdade, a administração não colocou o fogo lá. Sim. Ela permitiu que as pessoas estivessem lá ocupando indevidamente e sem as condições de segurança necessárias. Então, a administração ela foi omissa. Sim. Então, essa que é a questão da discussão da omissão, né, porque ela deveria tomar uma medida, deveria ter tomado uma atitude. A omissão é uma outra discussão jurídica também, de repente, 2 minutos tento explicar, porque a omissão hoje, até no direito, ela é muito discutida em relação se ela é entendida como uma responsabilidade objetiva, ou seja, independe se é omissão ou se é uma ação, se houve o fato, o Estado vai ter o dever de indenizar. Basta o nexo causal, ou seja, que aquela conduta gerou aquele fato. Ou a omissão, ela vai ser entendida no seu aspecto aí da culpa do serviço, do seu aspecto da subjetividade, ou seja, se houve culpa, no caso negligência, imperícia, imprudência, como no caso ali houve realmente uma leniência, houve omissão, houve leniência, o Poder Público não tomou as medidas, poderia ter feito uma nova reintegração, colocado para o juiz, olha, a situação lá é uma situação que pode gerar uma catástrofe, né, um sinistro, então aí nós temos também, seria muito caracterizada a omissão. Mesmo a permanência, professor Sérgio, o Poder Público, ciente das dificuldades em alojar quase 300 pessoas em outro local, aliás, ali é centro da cidade de São Paulo, sim, sim. Em não jogar essas pessoas no arrabalde, no subúrbio. Então, a permanência dessas pessoas implicaria nas medidas preventivas para não acontecer uma tragédia. Preventivas. Aliás, essas tragédias, e aí não é por ocupação, não é por invasão de prédio público, mas elas são recorrentes. Nós tivemos, o professor até mencionou, nós tivemos o caso do Joelma, tivemos o caso do Andraus, nós tivemos as lojas Renner em Porto Alegre, um circo norte-americano queimou lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e agora um dos casos mais polêmicos para nós aqui, que é a Boate Kiss em Santa Maria. Mas se reveste mais gravidade agora, porque o bem é público. Na verdade, o bem é de domínio do Estado, no caso da União. Ela é responsável. Então, ela é responsável por tomar as medidas. Então, tem a questão da gestão patrimonial,
que é a responsabilidade do poder público, também tem a responsabilidade que tem que se verificar dos órgãos. O próprio município, né, poderia ter interditado, porque você faz, professor engenheiro, sabe muito bem, né? Se você constrói uma casa, para você ocupar aquela casa, você tem que ter um habite-se. Tem que ir um engenheiro da prefeitura, faz uma fiscalização para depois você entrar. Então, como é que tem 320 pessoas dentro de um prédio, numa situação toda irregular e morando? Né? Então, essas questões... Fora então, a importância do laudo, por exemplo, dos bombeiros, que pós o Atkiss ganhou um valor e ganhou uma mais ainda, a fiscalização dos bombeiros, por exemplo, ali não havia... Sim. Alterou até a lei agora, do PCI, né? enfim, exatamente. Tem em função desse... Eu quero retornar a esse aspecto que o professor invocou, que é exatamente a questão omissiva do Estado, ou seja, a conduta omissiva do Estado. Ali nós temos a falta do serviço, né? O serviço de fiscalização, de controle. Não se trata de desalojar aquelas pessoas sem trazer uma nova alternativa, mas... nós tínhamos que garantir, né, professor, medidas protetivas, preventivas, para que um episódio dessa magnitude não viesse a acontecer. Para fazer o seu gancho aí, entrando no seu assunto. Isso só é feito, infelizmente, após um grande acidente. Andraus, Joelma, e na época foi 70, o edifício esse da J. Renner. Ali houve um avanço em termos de segurança, parte de incêndio. Aí a coisa estabilizou. A Provatec agora quis, alterou inclusive a lei. Então, essa prevenção que deveria ter, que tu colocaste, Paulo. Não há essa prevenção. É feita depois de um grande acidente, que é feita daí. Isso que é o nosso problema, é que o professor falou. Professor, me permita aquela frase, que é uma frase que todos nós aprendemos na infância, nas nossas famílias, nas nossas casas. A gente só coloca a tranca na porta depois que ela foi arrombada. É o que aconteceu. É isso aí. Não é isso? É isso aí. Infelizmente é isso aí. Infelizmente. Casa arrombada, tranca de ferro. Casa arrombada, tranca de ferro. Esse é o que acontece. Infelizmente, essas coisas precisam acontecer. Aliás, o que me traz uma certa incomodação é o fato de que eles são recorrentes. Então, uma lição não foi suficiente. Quer dizer, nós vamos continuar tendo outros episódios, seja de prédios que são prédios do poder público, invadidos ou não, e não é só em São Paulo, nós temos isso em todo o Brasil. Nós tivemos um caso, nós tivemos um caso, aliás, no Rio Grande do Sul nós tivemos o caso da loja Renner, e depois nós tivemos um episódio de menor magnitude nas Americanas, não foi? Claro. E tivemos os fogos Fulgor, lá no Navegantes também. Tem outro detalhe, professor, a gente sabe do déficit habitacional que o país tem hoje com a sua população, um direito que está na Constituição, e aí eu fico pensando o seguinte, depois de tudo que aconteceu, vocês já ouviram falar em medidas que vão ser tomadas realmente incisivas sobre esse problema que a gente tem no país? Né? A gente tem várias ocupações espalhadas pelo Brasil. São Paulo foi fazer a inspeção nas ocupações, em mapear as ocupações. Que já foram feitas, a gente sabe que essa ocupação foi inspecionada também. Então o que vai acontecer daqui para frente? Mas aí eu quero colocar só para mais um tema, né, que a gente viu ali depois que aconteceu, as pessoas tentaram ser deslocadas para outros locais. Não, eu quero ficar aqui porque esse é o meu ambiente. Mas eu também desconfio do poder público. O que ele está querendo me levar para outro lado? Ou seja, quer me esconder. Então há uma desconfiança muito com as políticas, com a ação do poder público, né, infelizmente. Mas a gente vê também aquele caráter de solidariedade das pessoas, ir lá levar o alimento, né, ajudar, levar roupas, tudo. Só que eu fico pensando que essa solidariedade, o brasileiro é solidário, mas pós o evento. Na verdade, a gente tem que começar a ser solidário antes do evento. Perfeito. E como é que é essa solidariedade? Eu identificar que as pessoas estão morando lá, elas não podem morar daquela forma lá. E, a partir daí, começar a exigir do poder público uma política pública. E aí nós vamos ter essa prevenção. Lembrando então, que, a solidariedade não pode ser uma solidariedade em cima do sinistro. O programa Bolsa Família... De cultura. A solidariedade ela tem que ser antes. Lembrando, o Pronel Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida, ele acaba não atendendo essa população que não tem uma renda suficiente para ingressar no programa. Então, a gente tem também esse problema. Existe um programa, mas que acaba não se adequando a esse tipo de cidadão. Mas, enfim, pagando R$500 por mês, não dá para entrar no programa? O senhor está com essa...
Eu queria entrar, mas não sei se eu tenho R$500 para entrar no programa. Se o senhor não sabe, tem... Se o professor não tem R$500, que Mas sobra pra gente? R$500 não dá para entrar no programa? Não, vamos avaliar. Vamos sentar na caixa lá com o gerente e a gente resolve isso, professor. Sim. Bom, mas claro, aqui a gente trata com bom humor, mas é uma questão muito Não, séria sem e dúvida. a gente sabe do problema no Brasil. E eu fico agora me perguntando, o que vai acontecer com as outras ocupações que temos Brasil afora? Só na cidade de São Paulo, imagino quantas. Os movimentos são muito fortes na capital. Professor, que prazer recebê-lo, seja sempre bem-vindo. Professores, né? Mas em especial, a primeira vez que recebemos, professor José Carlos Kemp, seja muito bem-vindo, professor da UBRA. Também professor aqui da casa, professor Sérgio Abreu. E sempre comigo aqui do meu lado, professor Paulo Regis. Até o nosso próximo encontro, né, professor? Sem dúvida. Sempre uma alegria estarmos juntos. E quero agradecer também ao professor Kemp. Não, que é isso. Que veio nos ajudar a entender a questão técnica tão relevante. Sem dúvida. Obrigado, professor Sérgio. Até a próxima, amigo. Até a próxima, professor. Disposição. Sempre estamos aqui e estamos em casa, aqui Estamos na em casa UBRA. agora.